Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Ouça estas palavras como se viessem de um lugar mais alto, porque é exatamente assim. Há momentos na vida em que você sente que já tentou de tudo, que trabalha, se esforça, se movimenta, e ainda assim parece que algo invisível está bloqueando o seu avanço. Nesses momentos, você não precisa de mais esforço. Você precisa de uma nova palavra, porque a vida não responde ao esforço, ela responde à vibração. E a vibração nasce daquilo que você diz, daquilo que você pensa e daquilo que você acredita ser possível. Napoleon Hill explicou isso com uma precisão impressionante. Todo pensamento sustentado com fé se torna uma força criadora. E Connie Mendes, com toda a sua sabedoria espiritual, completou essa lei com uma verdade eterna. Toda palavra que você pronuncia se faz carne. Quando você une essas duas ensinanças, descobre um poder que a maioria das pessoas ignora completamente. Os seus pensamentos são a semente, as suas palavras são o decreto, e a sua fé é a água que faz florescer o invisível. É assim que começa o despertar, não com esforço, mas com consciência. Pergunte a si mesmo agora: você já abençoou o seu dinheiro ou apenas o contou com preocupação? Você já olhou para a sua conta bancária como um inimigo ou como um canal pelo qual Deus flui? Você já usou a sua voz para agradecer ou apenas para reclamar? Cada palavra que você pronuncia tem um peso vibracional. Quando você diz "não consigo", a energia ao seu redor se fecha. Quando você afirma "está tudo bem, Deus me sustenta", o universo se abre como um campo fértil. O dinheiro, a saúde, o amor, nenhum deles se persegue. Não todos se atraem quando as suas palavras se alinham com a verdade divina. E essa verdade é simples. Deus já te deu tudo. Ele apenas espera que você abençoe para multiplicar. Imagine por um momento que a sua voz é uma chave dourada. Toda vez que você fala com fé, essa chave gira e abre portas invisíveis. Toda vez que você fala com medo, essa mesma chave fecha o que já estava pronto para você. O primeiro passo do despertar é vigiar as suas palavras como um jardineiro cuida das suas sementes. Não diga o que você vê. Diga o que quer ver. Não declare o que você teme. Declare o que você escolhe. Porque o que você abençoa cresce, e o que você amaldiçoa murcha. Connie dizia: abençoar é dizer o bem, nada mais. Falar bem, pensar bem, sentir bem. Isso é abençoar. Napoleon Hill diria o mesmo, mas com outro tom. Sua mente subconsciente é uma serva obediente. Ela repete aquilo que você lhe dita, quer acredite ou não. E o que acontece quando a alma decide falar com fé consciente? O milagre acontece. O dinheiro que parecia parado começa a se mover. As oportunidades que você não enxergava aparecem. As portas que estavam fechadas se abrem sem esforço, porque o universo obedece ao coração que fala em fé. E a fé não é esperar, é declarar. Quero que você grave essa ideia na sua mente agora. Você não está em escassez porque falta dinheiro. Você está em escassez porque faltam palavras abençoadas na sua vida. Então, a partir deste momento, decida falar diferente. Abençoe o seu dia. Abençoe o seu trabalho. Abençoe a sua carteira. Abençoe até quem te deve dinheiro. Porque tudo aquilo que você abençoa volta multiplicado. Esse é o começo do código. O código da palavra que cria, do pensamento que constrói e da fé que materializa o invisível. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque sua alma lembrou que tem poder. E hoje você vai ativá-lo. Existe uma força silenciosa que obedece a cada palavra que você pronuncia. Ela não se vê, mas te escuta o tempo todo. Essa força é a sua mente subconsciente, e por trás dela
está Deus aguardando instruções claras. Napoleon Hill ensinou isso com a precisão de um cientista. Sua mente subconsciente toma qualquer ordem que você lhe dê, em espírito de fé ou de temor, e a converte em realidade. Connie Mendes traduziu isso para a linguagem da alma. Deus se move pelas suas palavras. Cada palavra que você pronuncia é uma centelha divina que sai da sua boca e se converte em forma. Pense por um momento no que isso significa. Não existe palavra inútil. Não existe pensamento neutro. Cada palavra, cada frase que você repete com emoção é uma ordem ao universo. Quando você diz, não tenho, você cria vazio. Quando você diz, tudo chega a mim em abundância, você cria canais. Quando você afirma, não consigo, o subconsciente obedece e se paralisa. Quando você declara, já consegui, obrigado, Pai, o subconsciente se ativa e começa a buscar os caminhos invisíveis. Por isso Connie insistia, fale bem. E Napoleon Hill insistia, pense no que deseja, não no que teme. Os dois estavam revelando o mesmo código. A mente e a palavra são as duas faces da criação. A palavra é o molde, o pensamento é a substância, e a fé é o fogo que os une. Se um desses três elementos faltar, o milagre se interrompe. Por isso, quando você repete uma afirmação sem senti-la, nada acontece. E quando você sente algo com intensidade, mas fala de forma negativa, você bloqueia. A magia está no alinhamento perfeito entre o que você pensa, o que você diz e o que você sente. Essa é a fórmula do código criador. Imagine por um instante que cada frase que sai da sua boca se torna um decreto selado em ouro. Sua mente inconsciente o recebe sem julgamento, sem ironia, sem análise. Ela simplesmente obedece. Ela não distingue se você está falando sério ou brincando. Se você diz, sempre me acontece o pior, sua mente garante que seja assim. Se você diz, a vida me favorece em tudo, ela também se encarregará de cumprir isso. Por isso, Napoleon Hill dizia, quer acredite que pode, quer acredite que não pode. E você está certo em ambos os casos. E Connie confirmava com a fé da alma. O verbo cria, o verbo destrói. Use o seu verbo para construir. Existe uma lei espiritual que rege esse princípio, a lei do mentalismo. Tudo é mente. O que você vê no exterior é apenas um reflexo do que já existe no seu interior. Se você abençoa a sua vida por dentro, o mundo se ajusta para refletir isso. Se você amaldiçoa o que tem, o mundo vai te mostrar mais razões para reclamar. Por isso, esse código exige disciplina interior. Não basta repetir frases positivas. Você precisa acreditar nelas, senti-las, incorporá-las. Quando Napoleon Hill escreveu Pense e enriqueça, ele não estava falando apenas de dinheiro. Ele estava falando de uma ciência espiritual. A ciência de transformar um pensamento em uma realidade visível. E Connie compreendeu isso através da fé. Se você pode imaginá-lo, pode manifestá-lo. Mas imagine a partir da certeza, não da necessidade. O universo não responde às suas carências. Ele responde à sua convicção. Por isso, o primeiro trabalho da alma não é atrair dinheiro. É eliminar a dúvida. Porque a dúvida é a antifé. A dúvida pergunta, será possível? A fé declara, já está feito. E quando a palavra é pronunciada a partir da fé, os céus se movem. Napoleon Hill chamava esse processo de autossugestão positiva. Connie o chamava de decreto metafísico. Mas os dois sabiam que se tratava da mesma coisa, falar a partir do poder interior e não a partir do medo. Você pode transformar a sua realidade apenas mudando o seu diálogo interno. Pare de repetir, não é suficiente. Mas declare, estou provido em todo momento. Pare de dizer, não está chegando. Afirme, tudo chega a mim com facilidade, em harmonia e sob a graça.
Faça isso 3 vezes com intenção, não como um ritual vazio, mas como uma ordem divina que você dá a partir do seu espírito. E observe como a energia no seu corpo muda. Sua respiração se expande, seu peito se aligeira, sua mente se abre. O que você está sentindo é o campo quântico respondendo à sua palavra. É a vibração do Criador dentro de você, se manifestando através da sua voz. A palavra não é som, é frequência. E cada frequência tem um eco. Por isso, tudo aquilo que você diz retorna multiplicado. O que você abençoa, te abençoa. O que você critica, te limita. Napoleon Hill resumia isso com sabedoria prática. O pensamento misturado com emoção se torna um imã. E Connie acrescentaria: esse imã é a sua palavra. Cada vez que você abençoa, você magnetiza o bem. É assim que a lei do universo funciona. Não existe sorte. Existe correspondência vibratória. Se você fala a partir do medo, atrai medo. Se você fala a partir da certeza, atrai certeza. A vida não está te punindo. Ela está te obedecendo. Deus não te nega nada. Ele simplesmente responde à sua vibração. Por isso, se hoje algo não está fluindo, não se culpe. Apenas corrija a sua palavra. Abençoe onde antes você reclamava. Agradeça onde antes você exigia. Declare abundância onde antes você enxergava escassez. E algo sutil e poderoso começará a acontecer. Sua mente vai parar de lutar e vai começar a cooperar. Seu corpo vai relaxar. Sua fé vai se transformar em certeza. Esse é o momento em que o código se ativa. Quando você para de pedir a partir da carência e começa a falar a partir da abundância. Porque o que você diz em estado de fé se torna carne, se torna conta, se torna oportunidade, se torna milagre. A sua palavra é energia em ação. Seu pensamento é o molde. E a sua fé é a corrente elétrica que dá vida a tudo. Essa é a trindade criadora que Napoleon Hill e Connie Mendes conheceram. O pensamento como causa, a palavra como veículo e a fé como fogo divino. Quando os 3 se unem, o universo conspira, e você, sem esforço, começa a viver em sincronia com a abundância. Na próxima parte, vamos descer esse poder para a matéria. Napoleon Hill vai te ensinar como ordenar sua mente para receber. Connie vai te ensinar como falar com o seu dinheiro para multiplicá-lo. E você vai descobrir que o dinheiro não é um inimigo. É uma energia que espera ser abençoada. O dinheiro não é mau. O dinheiro não é sujo. O dinheiro não é a raiz do mal. O dinheiro é energia. E toda energia, quando abençoada, se multiplica. Connie Mendes dizia: você não pode atrair o que condena. E que razão ela tinha? Durante anos aprendemos a olhar para o dinheiro com desconfiança, com culpa, com medo. Dizemos: não tem, tudo está caro, o dinheiro vai embora rápido. E sem perceber, pronunciamos decretos de escassez que nossa mente reproduz à risca. Napoleon Hill explicava isso a partir da ciência mental. Sua mente subconsciente não distingue entre riqueza e pobreza. Ela age sobre a ideia dominante que você mantém na sua mente. Então, se a sua ideia dominante é "me falta", o que mais a vida pode te dar, se não mais falta? Mas se você abençoa o pouco que tem, essa bênção se torna semente, e toda semente abençoada germina. Ouça bem isso. O dinheiro não chega a quem precisa dele. Ele chega a quem o honra. O dinheiro ama a paz. Ele flui para quem vibra em gratidão, não para quem o persegue com ansiedade. Por isso, quando você o abençoa, você troca a vibração do medo pela frequência do amor. Connie contava que se você abençoa a sua carteira, ela jamais ficará vazia. E se você abençoa o negócio do seu concorrente, as suas vendas aumentam. Por quê? Porque a bênção não subtrai. Ela abre canais invisíveis. Imagine que você está segurando a sua carteira entre as mãos.
Observe-a. Talvez esteja meio vazia. Talvez só tenha algumas moedas. Agora, em silêncio, diga com a alma: abençoo esse dinheiro. Eu o abençoo porque representa a abundância de Deus fluindo em direção a mim. O que tenho é suficiente e o que vem será perfeito. Sinta como a sua energia muda. Esse calor no peito é a abundância despertando. Napoleon Hill ensinava que a mente subconsciente se programa através da emoção. E não existe emoção mais poderosa do que a gratidão. Cada vez que você agradece, você imprime na sua mente a mensagem "Sou abundante", e a mente busca mais razões para confirmar isso. Isso é uma lei. E as leis divinas não falham. Por isso, a partir de hoje, toda vez que você pegar dinheiro, mesmo que seja pouco, abençoe-o. Quando pagar uma conta, diga na sua mente: obrigado, Pai, porque posso honrar meus compromissos. Quando receber dinheiro, diga: obrigado, porque cada nota que chega carrega a bênção de Deus. E quando não tiver, diga: abençoo o fluxo que está chegando, porque ele vem, sempre vem. Não tenha medo quando algo se atrasar. Deus jamais chega tarde. Napoleon Hill dizia com lógica: tudo aquilo que se mantém na mente com fé acaba se manifestando. E Connie completava com amor: Deus trabalha sem esforço. No plano espiritual, tudo chega suavemente. Então por que se desesperar? O dinheiro não se atrai correndo. Se atrai abençoando, confiando e agradecendo antes de ver. Feche os olhos e lembre de uma vez em que o dinheiro apareceu do nada. Um pagamento inesperado, uma oportunidade, alguém que te ajudou bem na hora certa. Aquilo não foi coincidência. Foi a resposta a uma vibração anterior que você emitiu quando confiou, mesmo que por um instante. E é sempre assim que funciona. A bênção é uma ordem espiritual. Quando você diz: obrigado, Pai, porque já me ouviste, o universo obedece, e o que parecia impossível começa a se organizar nos bastidores. Agora quero que você sinta isso no corpo. Coloque sua mão direita sobre o coração e repita comigo mentalmente: abençoo o meu dinheiro, abençoo meus ganhos, abençoo o meu trabalho, abençoo as mãos que me pagam e as mãos que eu pago, porque tudo é Deus se movendo através de canais visíveis e invisíveis. Isso é abençoar. Isso é falar a linguagem da abundância. A sua voz não é apenas som, é vibração criadora. Cada palavra que você pronuncia forma ondas de energia que viajam em direção ao invisível, e quando estão carregadas de fé, retornam multiplicadas. Grave essa frase na sua mente: o dinheiro abençoado volta, o dinheiro amaldiçoado se afasta. Então, se alguma vez você tiver dificuldade para pagar algo, não diga "não consigo". Diga: abençoo essa troca. Obrigado, Pai, porque o que sai de mim retorna multiplicado. Napoleon Hill resumiria no seu estilo prático: o que você dá com fé volta em forma de oportunidade. E Connie te diria: abençoe até a conta que te incomoda, porque ela é sinal de que você tem como pagar. Hoje você decide que tipo de relação terá com a energia do dinheiro. Chega de medo, chega de luta, chega de culpa. A partir de agora, você escolhe a bênção. Toda vez que falar de dinheiro, faça isso com amor. Toda vez que tocá-lo, faça com gratidão. Toda vez que usá-lo, faça com sabedoria. E em breve, você verá como o que antes escasseava começa a fluir, porque a lei é exata. O que você abençoa se multiplica. E antes de continuarmos com o próximo passo deste código, quero te convidar a fazer algo muito simples, mas profundamente poderoso. Se essa mensagem tocou a sua alma, se em algum momento você sentiu uma luz se acender dentro de você, não guarde isso só para você. Compartilhe, porque quando você compartilha a luz, essa luz também cresce em você.
Deixe o seu comentário aqui embaixo e escreva como um decreto: eu abençoo o meu dinheiro e ativo a minha abundância. Essa frase não é apenas um comentário, é uma ordem ao universo. E se ainda não fez isso, inscreva-se neste canal, o Princípios da Prosperidade, porque cada vídeo é uma chave que abre uma nova porta na sua consciência. Aqui você não apenas ouve palavras. Aqui você desperta códigos. Deixe o seu like como um gesto de gratidão, porque quando você agradece, Deus multiplica. E cada vez que você compartilha essa mensagem, você se torna um canal de bênção para alguém que precisa lembrar do seu poder. Lembre-se, o que você dá volta e o que você compartilha com amor, volta multiplicado. Agora sim, prepare a sua mente e o seu espírito, porque na parte seguinte, vamos entrar juntos no exercício mais poderoso de todos. O momento em que a sua palavra se torna realidade. Feche os olhos, respire devagar. Vamos fazer juntos o exercício que muda a vibração da sua vida. Não é imaginação vazia, é fé aplicada. É a linguagem com a qual o universo te escuta. Faça 3 respirações lentas. Sinta o ar entrar. Sinta o seu peito se expandir. Sinta como a cada exalação você solta as tensões, os medos, as pressas. Deus jamais está com pressa. Tudo chega em harmonia e sob a graça. Agora imagine que você está no seu quarto, em silêncio. A luz é quente, suave, dourada. À sua frente há uma mesa, e sobre ela uma pilha de notas. Não são papéis, são energia viva, o reflexo material da abundância divina. Você se aproxima, estende as mãos e as toca. Sinta a textura do papel, o som suave das notas. Observe-as com gratidão, não com ansiedade. Esse dinheiro representa a resposta de Deus à sua fé. Ele está aqui porque você o abençoou, porque o atraiu com a sua palavra justa. Napoleon Hill ensinou: tudo aquilo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. E Cone confirmou: quando você abençoa o que tem, o universo multiplica o seu reflexo. Então agora acredite. Não pense em como mais vai chegar. Não pergunte de onde virá. Apenas sinta que já chegou. Sua mente não precisa de instruções. Ela precisa de imagens. Visualize-se contando o dinheiro. 1, 2, 3. Cada número vibra como uma nota musical. 4, 5, 6. Cada nota é uma afirmação viva. Sou sustentado pela abundância divina. Sinta o som, o peso, a sensação real. Deixe a alegria crescer, não pelo dinheiro em si, mas pelo seu significado. Deus cumpre suas promessas quando você cumpre a sua fé. Agora imagine que você deposita parte desse dinheiro. Sente a segurança de saber que suas contas estão equilibradas. Depois você se vê ajudando alguém, entregando uma parte com amor. Veja o rosto de gratidão dessa pessoa. Sinta como a sua abundância se multiplica ao ser compartilhada. Isso é prosperidade, o fluxo que entra e sai sem medo. Napoleon Hill diria que você acabou de implantar uma imagem clara no seu subconsciente. Cone te lembraria que você acabou de selá-la com o fogo da emoção. E os dois concordariam. O que foi sentido agora precisa se manifestar. Porque no plano espiritual, todo pensamento sentido é uma semente ativa. Permaneça nessa sensação por alguns segundos. A certeza, a calma, o alívio de saber que o dinheiro não está a caminho. Ele já está aqui, no plano invisível, aguardando sua permissão para se mostrar. Agora faça um gesto simbólico. Abra as suas mãos como quem solta um balão ao céu e diga suavemente: solto e confio. Não preciso controlar. Deus provê de forma perfeita e constante. Tudo chega a mim com facilidade, em harmonia e sob a graça. Nesse instante, sua mente se alinha com a mente divina. Você para de forçar e começa a permitir. Essa é a verdadeira fé,
Ação em calma. Visualize agora uma corrente de luz dourada entrando pelo topo da sua cabeça. Ela desce lentamente até o seu coração. Essa luz carrega o nome da energia criadora. Eu sou. E sinta como ela se expande e cobre todo o seu corpo. Cada célula vibra em prosperidade. Cada pensamento se torna positivo. Cada palavra, um decreto abençoado. Veja como essa luz se transforma em um rio que flui de você em direção ao mundo. Ele atravessa seus negócios, seus projetos, sua casa. Banha suas contas, suas dívidas, seus sonhos. E tudo que toca, tudo organiza, tudo multiplica. Napoleon Hill afirmava: o subconsciente trabalha 24 horas por dia. Isso significa que esse exercício não termina quando você abrir os olhos. Sua mente continuará reproduzindo as imagens que você acabou de plantar. Cada uma delas se tornará circunstância, coincidência, oportunidade. Por isso, toda noite antes de dormir, revisite essa mesma visualização, não com esforço, mas com alegria. Faça isso até que se sentir abundante se torne natural, inevitável, o seu novo estado base. Porque o que você repete em calma, o universo toma como verdade. E o que a sua mente acredita, a sua vida confirma. Respire fundo mais uma vez. Expire devagar. Sinta gratidão. Gratidão pelo dinheiro que você tem, pelo que está vindo e pelo que já existe no campo invisível, aguardando o seu momento perfeito. Agora repita mentalmente: minha fé é a minha riqueza. Minha palavra é o meu contrato com Deus. Tudo o que preciso chega a mim sem esforço, sob a graça e de maneira perfeita. Permaneça alguns segundos em silêncio. Sinta como essas palavras flutuam ao seu redor, como pequenas centelhas de ouro. Cada centelha se adere a uma ideia, a uma porta, a uma oportunidade que em breve aparecerá. Isso é a fé em ação. Você não está imaginando. Está criando. E o universo já respondeu. Quando estiver pronto, abra os olhos lentamente. Observe ao seu redor. Nada parece diferente, mas algo essencial acabou de mudar. A sua frequência. A partir de hoje, toda vez que você pensar em dinheiro, enxergará essa luz. Toda vez que tocá-lo, sentirá gratidão. Toda vez que falar sobre ele, as suas palavras serão bênção. E assim, sem forçar, sem perseguir, o dinheiro vai te buscar, porque a vibração da fé é magnética e você agora vibra em abundância. Agora que você sentiu a energia se mover dentro de você, agora que a fé não é mais uma ideia, mas uma experiência, é hora de selar o código. Esse é o instante em que Napoleon Hill e Connie se unem completamente. A mente consciente entrega a ordem, a alma a pronuncia e o universo a executa. Napoleon Hill ensinou: toda riqueza começa com uma ideia e um propósito definido, mas só se converte em realidade quando essa ideia é gravada no subconsciente com emoção. E Connie Mendes revelou que o verbo é a ferramenta do espírito. O que você repete com fé e emoção se manifesta sob a graça e de maneira perfeita. Por isso este momento é sagrado, porque você vai gravar no seu subconsciente a ordem mais poderosa que existe, a certeza de que já está sendo provido. Prepare-se. Coloque as suas mãos sobre o coração. Sinta o ritmo da sua respiração e permita que a sua voz, seja audível ou mental, se torne o eco do poder divino. Vamos recitar juntos a oração científica do código, a fusão perfeita entre a mente de Napoleon Hill e a fé de Connie Mendes. Eu não preciso me preocupar com o dinheiro. Deus é o meu suprimento constante, é perfeito e ilimitado. Tudo o que preciso chega a mim com facilidade, em harmonia e sob a graça. Meus pensamentos são sementes divinas que produzem abundância. Eu vibro em fé, e a fé abre os meus caminhos. Obrigado, Pai, que já me ouviste. Feito está.
Agora fique em silêncio por alguns segundos. Sinta o eco das suas palavras. Elas não são letras, são vibrações. Cada sílaba saiu de você como uma onda que viaja pelo campo quântico e já está retornando, trazendo consigo as formas materiais do seu decreto. O que você acabou de pronunciar não é uma oração para pedir. É uma ordem espiritual. Napoleon Hill explicaria assim: o pensamento misturado com fé se traduz imediatamente no seu equivalente físico. E Connie completaria: o Pai sempre diz sim. Não há demora no invisível, só na sua fé. Então não repita essas palavras para se convencer. Repita-as para se lembrar de quem você é. Uma extensão da mente divina. Um canal pelo qual Deus se expressa. A sua voz cria mundos. As suas palavras são moldes de energia. E os seus pensamentos são as correntes invisíveis que lhes dão forma. Deixe que o significado de cada frase entre mais fundo. Eu não preciso me preocupar com o dinheiro, porque a preocupação corta o fluxo e a fé o abre. Deus é o meu suprimento constante, perfeito e ilimitado. Isso significa que não existe crise, nem escassez, nem pessoa alguma que possa deter a sua provisão. A sua fonte não é um emprego ou um cliente. É o próprio Criador. Tudo o que preciso chega a mim com facilidade, em harmonia e sob a graça. A abundância não precisa de luta. Quando você está alinhado, as coisas chegam com suavidade, com ordem, com tempo perfeito. Meus pensamentos são sementes divinas que produzem abundância. Cada ideia que você planta em fé é uma instrução que o universo obedece. Cuide delas, regue-as com gratidão. Eu vibro em fé, e a fé abre os meus caminhos. A fé é o movimento interno que abre os portais externos. Nada resiste à frequência de quem acredita. Obrigado, Pai, que já me ouviste. Feito está. A gratidão é o selo. A certeza é a chave. O decreto está completo. Sinta a paz que chega. Essa calma não é ausência de movimento. É o sinal de que tudo já está acontecendo. Napoleon Hill diria: sua mente é o terreno, a emoção é a semente, e a ação é a irrigação constante. E Connie sussurraria: fale apenas palavras de vida. Não existe poder maior do que o seu verbo abençoado. A partir de hoje, toda vez que sentir medo ou escassez, não repita a sua preocupação. Repita esta oração. Faça isso 3 vezes em voz baixa, com o coração aberto, e então solte. Solte e confie. Porque a oração não funciona por insistência. Funciona por convicção. Deus não precisa que você implore. Ele precisa que você acredite. A palavra falada com fé é uma semente eterna. E você acabou de plantar uma das mais poderosas, a da sua abundância constante. Você pronunciou a palavra, plantou a imagem, sentiu a certeza. Agora chega o passo que completa o código, a ação inspirada. Napoleon Hill ensinava que fé sem ação é apenas intenção. E Connie Mendes confirmava dizendo: Deus não faz a sua parte, mas multiplica os seus passos quando você caminha com fé. A fé não se demonstra com os lábios. Ela se demonstra com a forma como você vive depois de orar. A partir deste momento, cada ação que você tomar será uma afirmação viva da sua fé. Quando trabalhar, faça-o com amor. Quando cobrar, faça com gratidão. Quando pagar, faça abençoando. E quando falar, lembre-se de que a sua palavra é um ímã. Nada externo pode te parar quando a energia interna está alinhada. Deus trabalha através dos seus pensamentos, mas também através das suas mãos, seus gestos e suas decisões. Napoleon Hill dizia: não espere o momento perfeito. Faça deste momento algo perfeito com a sua fé em ação. Cada vez que você dá um passo, o universo reorganiza o terreno à sua frente. Cada vez que você avança com amor, a vida responde com sincronias. Porque a fé verdadeira
não é ficar sentado esperando. É caminhar, sabendo que o caminho se constrói sob seus pés. Visualize a sua vida se movendo como um rio dourado. As ideias certas chegam. As pessoas certas aparecem. As portas se abrem sem esforço. Tudo flui. E quando a dúvida aparecer, porque às vezes ela vai aparecer, lembre-se desta frase de Connie. Se você duvidar, abençoe a sua dúvida, porque mesmo ela te lembra que a fé sempre tem a última palavra. Você não está sozinho. A energia que te guia é a mesma que criou os mundos. Quando você age em seu nome, não existe erro possível. Então hoje, faça a sua parte com alegria. Mova-se, decida, empreenda, confie, porque a fé em ação não busca resultados. Ela cria realidades, e o universo já começou a se mover com você. Respire fundo. Sinta o ar entrar pelo nariz e sair pelo coração. Esse ar também é Deus. Essa calma também é abundância. Está tudo feito. O decreto foi pronunciado. A fé foi ativada. A ação foi iniciada. Você não precisa mais se esforçar. Apenas mantenha a sua frequência em gratidão. Napoleon Hill diria: o sucesso não chega quando você termina de trabalhar, mas quando a sua mente se mantém na vibração correta. E Connie te lembraria com carinho: não corra atrás do que já é seu. Apenas agradeça. E veja como isso vem até você. Então, abençoe este momento. Abençoe o seu caminho, seus projetos, seus pensamentos. Abençoe até os desafios, porque eles são a porta que Deus usa para te mostrar o seu próprio poder. Imagine uma chama dourada à sua frente. Essa luz é a sua palavra viva, a sua oração materializada. Ela se eleva, atravessa o céu e se funde com a consciência divina que sustenta tudo. Sussurre: obrigado, Pai, que já me ouviste. Feito está. E sinta a paz de quem já recebeu. Se essa mensagem acendeu algo dentro de você, deixe o seu like como um ato de gratidão e compartilhe esse ensinamento com quem precisa lembrar do seu poder. Comente aqui embaixo: ativei a minha fé e abençoo a minha abundância. Esse comentário será o seu selo espiritual. E se ainda não fez isso, inscreva-se neste canal. O Princípios da Prosperidade, onde cada vídeo é uma chave que abre um novo nível de consciência. Abençoo a sua vida, as suas mãos e os seus caminhos. Porque hoje você lembrou o código mais poderoso do universo. A sua palavra cria, a sua fé ativa e a sua ação manifesta. Feito está.